Bom, gente, bom dia. 8h16, tá? A gravação iniciou. Mandei o link de chamada para vocês poderem preencher. Na semana passada eu falei com vocês, eu tive um problema na internet. De lá para cá tá muito ruim, mas pelo menos tem tido a internet. E não consegui dar aula, mas eu deixei a gravação da aula, tá bom? Para vocês lá no Moodle, como um dos itens obrigatórios para poder liberar o questionário avaliativo, tá? Hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos encerrar a parte do conteúdo da segunda prova, que é sobre gráficos, tá bom? E na próxima aula a gente vai fazer, então, tirar alguma dúvida, alguma revisão que seja que vocês precisem, que solicitem para a prova que começa no dia 31 também. Antes, eu só vou mostrar aqui um Moodle rapidinho, aí eu vou escrever essas datas que eu vou falar também aquela telinha que eu uso para dar aula para vocês, tá bom? E aí a gente começa a aula. Bom, vocês estão vendo aqui a sala de vocês no Moodle, tá? As duas primeiras observações importantes são sobre os questionários, né, do segundo bimestre. Então, a autoavaliação, gente, é o questionário 12, tá bom? E a segunda prova do bimestre, questionário avaliativo 2, atividade 13. Os dois disponíveis entre os dias 31 do 8 e 4 do 9, tá? A autoavaliação você tem 45 minutos para fazer e o questionário avaliativo 2 horas e 30. Então fiquem atentos, tá bom? Porque para poder abrir aquela história de sempre, ó, você só abre o 12 se tiver aberto o 11, você só abre o 11 se tiver aberto o 10, e assim vai. Lembra que a prova de vocês, a primeira foi o questionário 5, né? Então da atividade 6 para frente é o conteúdo da segunda prova. São listas de exercício, ó, lista de gráficos de setores, gráficos de barras. Esse 8 ainda eu coloquei aqui a parte extra, né? Não é conteúdo da prova, mas ajuda. É a solução das questões da prova de vocês, da prova 1. O 9 é a lista sobre histogramas, né? Este 10, gente, então, o que é o 10 e o 11? É a reposição da aula que aconteceu na semana passada, tá? Obrigatório para você poder ver a prova. Aqui o que a gente falou? Dos histogramas, tá bom? Que seria o conteúdo da aula passada. Na verdade, a aula passada eu ia falar sobre histograma e gráfico de linhas. Só que para o vídeo não ficar muito extenso para vocês, eu gravei só a parte de histograma e deixei o gráfico de linhas para hoje, tá bom? Então, ó, o PDF da aula e a aula gravada, tá? Sem elas você não consegue abrir o questionário, tá? Então fique atento aí, o professor não apitou na telinha, não sei o que lá. Sempre tem essas conversas assim, não apareceu aqui na minha agenda. O papel ainda funciona e a aula é gravada, né? Então, assim, esses recados valem tanto quanto o recado aí da agenda de vocês, tá bom? É só se programar para poder responder a prova, tá bom? Em todo caso, eu vou deixar isso registrado aqui também no papelzinho que vocês veem, tá? Deixa eu parar de partilhar então aqui o Moodle de vocês. Eu acho que agora vocês já estão vendo a telinha, né? Eu voltei aqui na sala de vocês, eu vi que vocês estão vendo, então vou aproximar. Então, hoje é a nossa 16ª aula, tá bom? Vou pôr uma página nova e mandar ela deixar de ficar é, pronto. Então, hoje a nossa aula 16, o sexto encontro do segundo bimestre. Não, o sétimo. Vocês são de terça. Então, hoje a nossa aula
Hoje é a nossa aula 15. Nós tivemos 8. Agora estou na dúvida, será que essa numeração está certa aqui? Hoje não é a nossa aula 15, não, gente. A gente não teve 9 aulas no primeiro bimestre. Aula 14. Bom, virou bagunça a numeração, mas tá bom. 14, 15, então hoje teoricamente aula 16. Mas para ser 16 deveria ser o nosso 8º encontro do segundo bimestre, viu? Pois eu vou conferir essa numeração, numa próxima aula eu volto com ela corrigida, tá? Então, 24/8/2021. Então, observação antes de começar o conteúdo, né? Que o nosso tema é continuação de gráficos. Então, observação importante é sobre o questionário avaliativo, tá? E a autoavaliação. Então, lembrem que entre os dias 31/8, 4/9, tá? Aquela mesma história de sempre, olha, abre meia-noite, fecha 23h59, tá bom? São as atividades 12 e 13, para vocês ficarem cientes. Você precisa responder a autoavaliação para poder responder o questionário, tá bom? A autoavaliação você tem 45 minutos. E aqui 2h30, tá? Eu tô deixando esse recado porque em outras turmas, gente, eu tive menos da metade dos alunos respondendo a prova, se bem que a de vocês, acho que 31 de 34 ou 32 de 35, alguma coisa assim, responderam a avaliação passada, tá? Então, essa observação. Observação 2, gente, é que caso alguém fique de recuperação, tá bom? Ficou de recuperação no bimestre, né? A recuperação começa no dia 5/9, ou seja, já na sequência, tá bom? Fecha no sábado, dia 4, dia 5, domingo. Então 5, 6, 7, 8, 9. 9/9/2021. Mesmo esquema, abre meia-noite, fecha 23h59. A recuperação fica restrita ao e-mail dos alunos e das alunas que por acaso ficarem de recuperação, tá bom? Eu tô falando isso porque essa semana de 5 até 9/9 não é semana de férias ainda, tá bom? Embora vocês não tenham aula, não é férias. A gente que tem essas coisas burocráticas nossas para fazer aqui, mas não é férias de vocês, tá bom? Então fiquem atentos, se ficar de recuperação, já no dia 5 já fica liberado a recuperação para vocês fazerem, tá bom? Se ninguém tiver nenhuma pergunta nem nada sobre essas observações iniciais aqui, a gente vai para a nossa aula de hoje, que é bem curtinha. Falar sobre histograma, tá bom? Nós vamos falar sobre continuação, sobre gráfico, certo? Ou histograma não, histograma foi o que eu deixei gravado para vocês. Nós vamos falar sobre gráficos de linhas, ok? Então, gráficos, e aí o tema de hoje, então, é gráficos de linhas, ok? Então, eu vou pegar naquele material que eu preparo para vocês, um exemplo de um gráfico de linha e tudo mais, depois a gente vai fazer uma construção na mão, tá bom? Estou só printando aqui. Esses gráficos de linhas, eles também podem ser chamados de poligonais. Na verdade, é o nome correto dele, tá bom? Mas é igual o gráfico de pizza a gente chama de pizza, né? Mas o nome dele é gráfico de setores. Aqui é a mesma coisa, tá bom? Então, não há maldade nenhuma em chamar de gráfico de linha, só que o nome correto é poligonal, porque o que a gente percebe antes de
de fazer essa leitura que está aqui é o seguinte: são segmentos, pedaços de retas que unem informações, tá bom? Então, você vai ver como é que a gente vai montar já um gráfico desse à mão, mas a gente vai ver o seguinte: você plota pontinhos, ou seja, você marca pontos no seu gráfico, então você marca lá um ponto aqui, opa, perdão, tá na seta. Marca um ponto aqui, marca outro ponto aqui, então com as informações que você tinha dado, certo? E aí você une estes pontos por segmentos de retas, então por poligonais. E é assim que você constrói, então, um gráfico desse. Ele não é construído assim de maneira contínua. É pedacinho por pedacinho. Fez um pedaço, faz outro, fez um pedaço. Então, de acordo com as suas informações, tá bom? Então, vamos ver o que tem aqui pra gente. O gráfico seguinte mostra a evolução da taxa de desemprego. E não é aqui, esse termo evolução é como, não quer dizer que aumentou necessariamente, tá bom? Como se desenvolveu, né? Como se desenrolou a taxa de desemprego num determinado período, tá bom? O gráfico seguinte mostra a evolução da taxa de desemprego entre os anos de 1989 a 2002, né? Ok? Então, esse é antigo. E o que a gente vai fazer, por exemplo, é de maio de 2019 até junho de 2019 até maio desse ano, alguma coisa assim, eu não lembro a data de cabeça, mas eu tenho anotado aqui. Junho de 2019 até maio desse ano, isso mesmo. A cada ano está associado a uma certa taxa de desemprego, ok? Então, se a gente observar o gráfico aqui, o que a gente percebe? Né? Então, comentando um pouquinho sobre o gráfico. A gente percebe, por exemplo, que em 1989 a taxa de desemprego era aproximadamente 3%. Né? Então, observem uma coisa importante, tá? Eu vou até pegar aqui para a gente os nossos eixos, tá? Então, eixo X e eixo Y para a gente aqui estão dizendo o seguinte, olha. O X está fazendo referência ao ano. Então, a nossa abscissa é ano, nesse caso. Enquanto a nossa ordenada é a taxa, o percentual da população economicamente ativa, né? Mas percentual desse pessoal desempregado, ok? Então, você tem num lado ano e no outro você tem porcentagem dessa população desempregada, tá? Então, quando você vai montar esses tipos de gráficos, eles não precisam ter, assim, X e Y, tempo e dinheiro, coisa desse tipo, não. Agora, a gente tem um exemplo onde o ano transcorre, né? E o tempo é independente, ele continua sempre, né? Então, tá no eixo X. Uma coisa que é curiosa, então, assim, na matemática, vocês nunca vão ver, acho que na física também não faz sentido, se algum outro fizer, isso tá errado, né? O tempo no eixo Y, porque o eixo Y é algo que está em função, né? Então, as coisas estão em função do tempo, tá bom? Então, o tempo está sempre, né, quando o nosso problema for tempo, ele sempre vai estar no eixo X, tá? E aqui o percentual, tá? Outros tipos de gráfico que a gente já apresentou não precisam ter essa relação, mas nesse exemplo tem. E o que a gente percebe, então, aqui no ano de 89, a taxa de desemprego era de aproximadamente 3%. Se você passar para o próximo ano aqui, 90, olha só, 90, ele está um pouquinho acima de 4, mas bem abaixo de 5, né? Então, assim, poderia ser 4,1, 4,2, a gente não sabe, não está explícito, mas fica claro que é um pouco maior do que 4. Em 91, está bem maior do que 4, está perto de 5, mas, sei lá, 4,8, 4,9, isso não importa, tá certo? O que importa, então, é que esses pontinhos, eles vêm sendo plotados aqui, ó. Se a gente olhar para 92, por exemplo, a taxa ficou lá em mais ou menos 5,5, né? Está na metade do caminho, né? Ok? E aí esse gráfico é construído, então, como eu falei, unindo esses segmentos de retas. Eu vou pegar aqui verde, que talvez apareça. Então você une um pedaço ao outro, vou aumentar a espessura. Você une um pedaço ao outro e vai formando esse gráfico, a gente chama de gráfico de linhas, tá bom? Então, isso vai ficar mais claro no exemplo. Estou só explicando, né, como que a gente faz a leitura, inclusive, de um gráfico desse. Bom, o que a gente percebe é que ficam determinados diversos pontos no gráfico, tá bom? Então, você marca esses pontinhos, como eu falei, no gráfico, e você une eles por segmentos de reta, ok? Então, a gente une esses pontos por segmentos de reta. Estou grifando aqui. E a gente obtém um gráfico que a gente popularmente chama de gráfico de linhas,
ou formalmente o gráfico de curva poligonal, ou simplesmente gráfico poligonal, tá bom? O que é importante? É que esse tipo de gráfico define uma função entre as variáveis, tá bom? Isso tem que ficar claro, tá? No caso aqui, taxa e ano, né? Como que a taxa de desemprego se desenrola, se desenvolve ao longo dos anos, né? Por isso que eu falei, não faz muito sentido o tempo estar no eixo Y, né? Quem está no eixo Y está em função de alguma coisa, né? No caso aqui, isso é em função do tempo que transcorre de maneira contínua, né? O que eu falei, o exercício continua, o enunciado continua, né? Ó, dizemos que a taxa de desemprego é função do tempo. Na verdade, é feio, né? Está em função do tempo, tá bom? Ela é dada em função do tempo. Bom, se a gente observar esse gráfico, algumas coisas ficam claras para a gente, né? Então, fazendo uma leitura do gráfico, né? A gente percebe, por exemplo, que de 89 a 92, a taxa de desemprego só aumenta, né? Por quê? Uma leitura simples aqui, ó. Então, de novo, vou pegar a nossa setinha aqui agora. Tá mais grosso um pouquinho. Então, a gente percebe 89 a 92, ela vai sempre crescendo, ok? Uma hora um pouco mais, uma hora um pouco menos, isso não é contínuo, tá? Então, assim, esse desemprego até está contínuo, mas pode ter saltos, né? Você pode ter, sei lá, um boom na economia, de repente você tinha muitas pessoas desempregadas e acontece uma coisa desse tipo, cai aqui para baixo, né? Então, assim, isso pode acontecer, tá bom? Olhando para o gráfico, a gente consegue perceber. Assim como, por exemplo, a gente percebe que entre 92 e 95 teve uma queda, não muito grande, mas uma queda, ok? Então, entre 92 e 95, ó, teve uma queda. E a partir daí ela cresce até o ano de 98. Observe que se eu puxar daqui, sei lá, vou pôr de laranja, de 95 para 98, esse crescimento não é dessa maneira como eu pus a seta, né? Então ele é particionado, a questão, olha, cresce um pouquinho até 96, cresce mais outro tanto até 97, explode até 98. Parece depois que se mantém relativamente constante entre 98 e 99. Cai mais um pouquinho, de 99 até 2001 e volta a subir entre 2001 e 2002, que é quando acaba o nosso recorte aqui, tá bom? Nos últimos 5 anos, né, se a gente analisar isso aí, a gente vê que a taxa de desemprego manteve sempre acima de 6% da população. Então, assim, fazendo uma análise do gráfico, né, então, se eu pego a nossa retinha aqui, de rosa, e corto na linha dos 6%, que eu comentei, você pode observar que se você voltar a 2002, 2001, 2000, 99, 98, e mais um pouquinho, né? Quase voltando em 97, está todo mundo acima de 6%, ok? Então, esse tipo de gráfico, ele torna claro algumas observações, tá bom? Mas ele funciona quando a gente quer representar um comportamento não variável cujos os valores sempre aumentam ou diminuem de maneira contínua, tá bom? Então, assim, não pode ter essas interrupções bruscas. Então, deixa eu pôr essa observação aqui na próxima linha, é o seguinte, ó. Então, esses gráficos são mais utilizados para coisas como essa, tá bom? Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos construir um gráfico, porque aqui tá bem desatualizado, né? Olha, esse exemplo que foi plotado aqui para vocês, falava entre 89 a 2002, certo? E, então, não saiu ainda nada de agosto desse ano, nem de julho e junho, pelo que eu consultei no IBGE, mas nós vamos construir, então, o que tem de mais recente, que o último que saiu foi de maio desse ano, tá bom? E, diferentemente deste, que foi anual, a gente vai construir os períodos que são trimestres, tá bom? Então, assim, em vez de ser ano a ano, nós vamos construir trimestre a trimestre. Então, nós vamos começar com junho, julho, agosto de 2019 e vamos parar em março, abril e maio desse ano, tá bom? Então, a gente vai aprender a construir um gráfico desse na mão, tá bom? Deixa eu só passar uma retinha aqui dividindo. Então, o exemplo que a gente vai fazer de construção na mão, mas é bem simples a ideia, tá bom? É a evolução do desemprego, entendendo a evolução como
não necessariamente o aumento, tá bom? Mas como se desenvolve nesse período, tá? Do desemprego, no caso da taxa de desemprego, né? Da população economicamente ativa, então desemprego faz referente, desenho, faz referência à população economicamente ativa. E aqui, no nosso caso, vai ser, então, em vez de anual, igual tá lá, trimestral, de junho de 2019 a maio de 2021, ok? Então, nós vamos montar essa evolução. Como é que eu peguei esses dados, gente? Então, no IBGE, tá bom? Eu dei um Google, fui lá no site do IBGE e peguei essas informações, tá bom? Então, assim, pode ser que tenha saído de ontem para hoje, ou da semana passada para cá, quando eu peguei esses dados, alguma coisa nova lá no IBGE, ou na imprensa de maneira geral, mas, assim, peguei os dados oficiais, tá bom? E como que a gente vai, então, plotar esse gráfico? Eu vou pôr aqui uma planilha de referência para a gente e a gente monta o gráfico, tá bom? Então, assim, diferentemente de anos, gente, deixa eu só diminuir um pouco o zoom para caber mais coisas aqui. Diferentemente de ano, o ano percorre só, então, assim, só 89, só 90, só 91. Então, o que eu vou chamar aqui, assim, por exemplo, de o nosso primeiro trimestre, tá bom? Porque senão eu vou ter que escrever lá março, abril e maio de 2019. Aí vai ficar uma nomenclatura muito feia para escrever aqui. Pensa se nessa linha do eixo X, em vez de ter um número 1, por exemplo, eu tivesse que escrever assim, olha, março, abril e maio de 2019. Eu não ia ter espaço para escrever todos, certo? Então eu vou chamar o primeiro semestre, nosso primeiro ciclo de trimestres. Deixa eu só pôr a linha aqui. Nós vamos ter vários. Esse que eu coloquei certamente é pouco, não dá, mas já começa uma referência boa, tá bom? Então, deixa eu deixar aqui. Então, trimestre e a taxa de desemprego, tá bom? Trimestre e aqui a taxa de desemprego. Então, para o primeiro trimestre que nós vamos analisar, ele pega, então, os meses. Aí eu vou pôr só os números, tá bom? Os meses de março, abril e maio do ano de 2019, ok? E a taxa de desemprego entre, né, média de março, abril e maio de 2019, de acordo com o IBGE, era de 11,8%. Essa taxa de desemprego é taxa percentual da população economicamente ativa, tá bom? O nosso segundo semestre, gente, né, então analisado, aí o IBGE faz diferente. Ele não vai pegar junho, julho e agosto. Ele vai tirar só um mês e acrescenta um novo. Então, assim, abril, maio e junho de 2019. Então, esta taxa aqui também se manteve estável, 11,8%. E aí a gente vai percorrer isso até chegar em maio desse ano, tá bom? Nosso terceiro ciclo de trimestres aí, então é maio, junho e julho do ano de 2019. E a taxa de desemprego, 11,6%, ok? 11,6%. Nosso quarto, então, junho, julho, agosto de 2019. Isto, então, em 11,2%. Eu tenho que ler com calma, senão depois põe errado e depois dá problema. 8678. Ah, perdão. Olha lá. Eu escrevi 6 de 2019 e comecei com 3, né? Senão vai dar errado, né? Então, assim, é 6
agora sim, 6, 7 e 8. Ok? Agora 7, 8 e 9. Eu estava olhando de 2020. Então, 7, 8, 9. Depois 8, 9 e 10, tá bom? Os valores estavam corretos. 8, 9 e 10. Então, 9, 10 e 11, né? 9, 10 e 11. Então, 9, 10 e 11. Agora sim. Então, setembro, outubro e novembro de 2019, 11,2. Outubro, novembro e dezembro, outubro, novembro e dezembro de 2019. Então, isto esteve em 11%, caiu mais um pouquinho. Agora, então, assim, 11, 12 de 2019 e janeiro de 2020, tá bom? Ok, nosso sexto ciclo de semestre. Então, janeiro de 2020, 11, aí aumentou mais um pouquinho, 11,2%. Mas tá vendo que ele tá girando na casa de 11% aqui, né? Então, 12 de 2019 e janeiro e fevereiro de 2020. 11,6%. Agora todo mundo já está no ano de 2020, sabe? Vou mudar a cor aqui para a gente não fazer confusão. Janeiro, fevereiro e março de 2020, o ciclo foi de 12,2%. Fevereiro, março e abril de 2020, então 12,6%. Março, abril e maio de 2020, 12,9%. 11º ciclo, então, abril, maio e junho de 2020, bem no início da pandemia, né? 13,3%. Maio, junho e julho de 2020, 13,8%. Junho, julho e agosto, 14,6%. Julho, agosto e setembro, 14,6% também. Agosto, setembro e outubro, 14,3%. Setembro, outubro e novembro, 14,1%. Outubro, novembro e dezembro de 2020, 13,9%. Eu vou parar aqui. Já tem mais do que informação suficiente. Mas eu tenho a tabelinha completa, depois se alguém quiser. É que eu não tive tempo de digitar ela ainda para vocês, então eu teria printado, até seria mais rápido, né? Mas eu tenho a tabelinha completa até maio deste ano, tá bom? Então, assim, só para a título de informação, eu fechei em dezembro de 2020, certo? Mas janeiro de 2021 dá 14,4, fevereiro 14,4, março desse ano 14,7, abril desse ano 14,7 e o último dado oficial, maio desse ano 14,6%, tá bom? Agora, como que a gente vai montar, então, um gráfico de linhas destas informações, né? Então, assim, como a gente vai fazer isso? Como eu falei, o que a gente precisa é plotar pontos, e os pontos para a gente serão exatamente esse percentual
da população economicamente ativa desempregada e as nossas abscissas, nosso eixo X, então vai ser exatamente a taxa de desemprego percentual, ok? Então, deixa eu só pôr a nossa página no formato de gráfico, que fica melhor um pouquinho, né? E eu acho, eu vou precisar de 17 espaços. Eu acho que talvez pôr ela, a página no formato horizontal. Fique melhor um pouquinho. Acho que fica melhor. Vou só tirar um pouco do zoom, que a gente consegue enxergar a página inteira, ok? Assim dá pra gente ver a página inteira. Então, vou perder um pouquinho aqui de espaço, mas não há problema. Olha, o nosso eixo X são os trimestres, tá bom? E aqui o percentual, o eixo Y, o percentual da população desempregada, ok? Então, como eu estou só fazendo a mão, eu vou colocar o percentual, para a gente entender que o eixo Y faz referência ao percentual da população desempregada. E aqui, para a gente, eu vou colocar assim, a nossa taxa trimestral, tá bom? Nosso tempo são trimestres, ok? O nosso primeiro trimestre, então assim, por isso que eu fiz essa caixinha que fiz questão de pôr, tipo, o número 1, tá bom? O nosso número 1 aqui, na verdade, ele faz referência ao primeiro trimestre. No caso, 11,8%, tá bom? Então, vou marcar aqui, nós vamos precisar de 17 trimestres analisados. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Usei um trimestre aqui, pulando 2 quadradinhos nessa minha unidade. E, então, certamente, nós vamos precisar de 17 pontos plotados, ok? Mas como nós vamos plotar esses pontos? É o seguinte, a maior taxa que aparece aqui, gente, se a gente olhar aqui, é 14,6%. Então, eu vou precisar até próximo do 15%, tá? Então, sei lá, vou marcar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ó, então um comentário. Se você tivesse um papel milimetrado, um espaço maior, claro, ficaria bem melhor, né? Ok? Mas assim, a gente vai fazer meio parecido com o gráfico que eu plotei para vocês. Pode ver. Ele só tinha esse quadriculadinho, né? Parecido com o nosso. E são valores aproximados. A questão é que quando você usa um computador para plotar esse gráfico, essa aproximação é bem diferente do que quando a gente usa a mão, porque, por exemplo, onde é 11,8 aqui para gente? Sei lá, eu vou marcar perto do 12. Como a nossa linha está de cada 2 risquinhos ser uma unidade, então tem que estar acima deste, no meio aqui, que seria 11,5, né? Exatamente aonde eu não sei dizer, mas a gente está marcando então de maneira aproximada, tá bom? Então eu vou imaginar que 11,8 está bem aqui, próximo do 12. Então, esta é a informação referente ao primeiro trimestre, certo? Qual a informação referente ao segundo trimestre? Então, o segundo trimestre, nós temos, de novo, 11,8, ok? Então, o que é importante aqui eu marcar é, agora, tentar manter o mesmo padrão, a mesma altura, tá? Então, eu vou riscar aqui, ó, 11,8. Opa, eu quero pôr de verde para ficar o nosso gráfico. 11,8. Então, eu marco o outro gráfico, o outro pontinho do 11,8 e uno nos dois. Ó. Nós temos o primeiro segmento do nosso gráfico, ok? Com essa informação não fica claro nada, certo? Mas assim que a gente for inserindo mais informações no gráfico, mais claro vão ficando as coisas. No terceiro semestre, então, nosso terceiro semestre, agosto, setembro e outubro de 2019, é 11,6, é um pouquinho abaixo disso, certo? Então, eu vou marcar de maneira aproximada, gente, então assim, 11,6 eu vou arredondar aqui no 11,5, tá? Porque é a maneira que eu consigo marcar mais aproximado.
Então tá aqui, ó. Então a gente viu que estava mais ou menos estável entre o primeiro e o nosso segundo semestre, para o terceiro houve uma queda. Né? Para o quarto semestre, então houve um pouquinho mais, 11,2, ok? Depois 11. Então, o nosso quarto semestre, estou marcando de verde, então 11,2 é um pouquinho acima de 11. Então, aqui, ó, vamos imaginar que seja aqui. No quinto semestre, foi 11%, ok? Então, nós vamos juntando os pontos, olha, ok? Então, o nosso gráfico vai tomando uma forma do gráfico de linhas. A gente vai unindo por segmentos, ok? Então, eu não botei aqui embaixo quarto. Opa, a escala ficou ruim. No terceiro semestre era 11,6. Ah, eu marquei o ponto no lugar errado aqui, ó. 11,6. Que eu falei que eu ia arredondar para 11,5, né? Ah, aqui, ó. Deixa eu corrigir. Pronto, assim. O primeiro semestre, 11,8. O segundo, 11,8. Eu que marquei o quadradinho errado. Dois quadradinhos, né? Agora sim fica claro. Pronto, 11,8. Depois, no terceiro, cai para 11,6. Então, eu tenho que contar dois. 11,6 bem aqui, né? Que eu falei que ia marcar aproximado de 11,5. Então, pronto, houve a queda. Depois cai para, no quarto semestre, né? Só para vocês lembrarem lá, 11,2, depois 11%, né? Então, 11,2 eu falei que ia marcar um pouquinho acima do 11. Tá aqui, maneira aproximada, então 11,2. Depois cai para 11%. Então, pronto, melhorou bastante, né? Mantendo pelo menos a escala adotada, 4, 5. No sexto semestre, ele volta para 11,2. No sexto semestre, ele volta para 11,2. Então, nossa setinha verdinha, 11,2 está mais ou menos aqui em cima, né? Então, pronto, 11,2. Marcamos outro ponto do sexto semestre, tá? No sétimo semestre, então ele está oscilando. Vai subir para 11,6, que a gente arredondou lá no 11,5. Então, no sétimo semestre, ele vai ficar por aqui, 11,5. Subiu de novo. Deixa eu marcar o sétimo semestre. De azul. Quando eu estou fazendo isso, gente, assim, a gente não fica colocando, né? Então, assim, eu vou pôr nesse aqui, porque talvez ficou confuso para alguém, vou pôr de cor rosa. Estou dizendo o seguinte, olha, nesse semestre, se você fosse pontilhar aqui o gráfico, ele tem que vir daqui, certo? Então, esse faz referência, então ele vem aqui no 11,2. Ok? Então, pontilhadinho não, agora eu quero contínuo. A reta. Agora sim, pronto. Então ele sobe até o 11,2, tá bom? É isso que a gente faz para cada um desses. Ó, por exemplo, se fosse assim, né, lá no primeiro não era 11,8, então a setinha que sai do primeiro vem aqui no 11,8, né? Então, ela, na verdade, sai do primeiro vem aqui no 11,8. O que sai do segundo vai lá no 11,8. Oh, perdão, vai no 11,6, né? E cada um desses, ok? É isso que a gente está fazendo aqui, ok? No oitavo semestre, então no oitavo semestre, janeiro, fevereiro e março de 2020, é 12,2, né? Então 12,2, vai subir um pouquinho mais. Então se eu estou aqui no 8, então oitavo, pronto, oitavo. 12 está aqui, é um pouquinho acima de 12, 12,2. Então vou manter o padrãozinho do rosa aqui assim, ó. 12,2 pontilhado. Olha, 12 é aqui, um pouquinho acima do 12. Então pronto, 12,2. E a gente vai, então, tira esse pontilhado,
põe o verdinho e une os segmentos. Ah, no nono semestre. Então, nono semestre, 12,6. Né? Então, a gente vem no nono. Nono. 12,6. Então, é mais ou menos aqui em cima. A gente arredondou o 6 para o meio lá, né? Então, devia ter uma tecla de atalho para não precisar apertar tudo isso toda hora. Então, aqui, ó, 12,6. E aí, então, põe verde, tira o pontilhado e une segmentos. Pronto. O que aparece para a gente quando a gente vê o resultado pronto é que ele aparece sem essa parte aqui no meio, né? Olha só. Você remove, mas o gráfico fica claro que é, tá certo? Então, o que a gente está fazendo é a construção na mão, né? Ok? No décimo semestre, então, décimo semestre, décimo semestre, então é março, abril e maio de 2020. É 12,9, lá do ladinho do 13, certo? Eu vou pegar a reta, vou pontilhar ela, vou pôr de rosa, vou puxar até próximo do 13. Então, 13 está aqui, eu vou fazer um pouquinho abaixo só. Pronto. 13,9, unimos o segmento, ok? E aí, se a gente, na verdade, então, remover todas essas retas rosas aqui de baixo, o que a gente tem é exatamente o, o tipo de gráfico que eu mostrei lá para vocês aquela hora, né? No primeiro momento, né? Deixa eu usar a função selecionar objetos. Aí ele apagou o verde que eu não queria que ele apagasse. Não quer que apague isso? Não vai apagar assim. Então eu não vou descolorir um por um, senão vai um tempão. Mas se a gente remover cada um dessas linhas pontilhadas rosas, a gente tem exatamente o nosso gráfico de linha, ok? No 11º semestre, o último que eu vou pontilhar aqui, os outros lá ficam de exercício para vocês. Então você tem o 13,3. Então 13,3. Peguei a setinha, pintei de rosa, vou mandar pontilhar, vou puxar aqui até, olha só, 13 está aqui em cima, um pouquinho acima de 13,3. Aqui é 13,5, então mais ou menos aqui, ok? Então, de maneira aproximada, vou mandar por contínuo e vou juntar os segmentos, ok? E a gente vai fazendo isso para cada um desses segmentos, ok? Como eu falei, se a gente remover esse risco rosa aqui de baixo, né, cada um desses riscos auxiliares nossos, nós temos o nosso gráfico de linhas, tá bom? Então, assim, eu vou tirar só esse pedacinho aqui, assim, ó, para quando eu der o zoom aproximando para vocês voltarem a enxergar com um pouco mais de clareza, a gente vê, olha, ok? Temos um esboço de um gráfico de linhas, ok? É claro que não é bonito como um feito computacionalmente, mas a ideia fica clara também, tá bom? Realmente tinha muitos valores a ser plotados, ok? Aqui faltaram 6 para vocês poderem plotar, isso porque ainda tinha informações, né? A gente poderia pôr mais alguns semestres, até maio desse ano. Então, eu vou deixar aqui no título de exercício, então, em vez de ser até maio de 2021, até dezembro de 2020, ok? E aí vocês depois completem este em casa, tá bom? Então, sobre gráfico de linhas, era isso, gente. Para falar, vou voltar aí na tela de aula com vocês. Mas a ideia acho que é bem simples. É claro que um exercício não deve ter esse tanto de informação, senão fica inviável de se resolver, tá bom? Mas vocês vão ver que, em geral, esses exercícios que aparecem, então eu vou printar um aqui assim, aleatório, só para mostrar para vocês. Não pede a construção deles, mas sim essa análise que a gente fez lá atrás, tá bom? Mas como eu falei, então, sendo da área de matemática, acho que é importante ensinar vocês como
olha, pelo menos a título de curiosidade, como conhecer, como construir um gráfico desse. Então você pode observar que aqui os desenhos são mais bonitos e as informações são. Identifica, por exemplo, né, observa os dados. Aí você tem, de novo, desemprego e tempo. Né, esse aqui vai até 2003. Identifica os períodos de crescimento e decrescimento relativos às duas variáveis no gráfico. Observe que você tem dois tipos de variáveis num gráfico de linhas como esse. Né? Você tem o desemprego, que está de vermelho, e você tem o rendimento, que está de verde. Okay? Mas ainda assim, é claro, olha, quando cresce, quando decresce, quando é estável, quando volta a crescer de novo, e a mesma coisa para o desemprego. Né? O que a gente percebe é que, à medida que o desemprego diminui, o rendimento aumenta, né? Isso é uma coisa natural, tá bom? Então, os exercícios são mais simples de interpretação, tá? Vou voltar na sala, como eu falei. Então, assim, última observação sobre a prova é que a prova a gente pode ter questões como essa para você interpretar o gráfico, questões como a gente fez anteriormente, construir o gráfico, tá bom? Ou algo que te dê uma tabela, não te dê o gráfico, nem te peça para construir o gráfico, mas te peça alguma informação que você conseguiria obter do gráfico, tá bom? Na próxima aula, então, terça da semana que vem, eu estou à disposição para a gente poder resolver, tirar dúvidas desses exercícios. Esse exercício que eu postei para vocês é isso que estão lá, tá bom? Então, tentem resolver esses exercícios e qualquer dúvida eu estou à disposição, tá? Alguma pergunta, algum comentário? Ok, gente, se ninguém tem nada, eu agradeço. Uma boa semana para todos vocês. E é isso. Vou parar a gravação.